Lincoln Carteson Quirino Ferreira, de 46 anos, registrado como colecionador, atirador desportivo e caçador, um daqueles CACs que o Bolsonaro tanto se orgulhava de defender, se envolveu numa discussão com João Gabriel dos Reis Santori, de 26 anos, após um esbarrão dentro de um estabelecimento. Isso foi motivo para o Lincoln deixar o local e retornar armado, disparando contra João Gabriel, que tentou fugir, mas foi atingido por pelo menos 5 tiros nas costas. Um adolescente de 17 anos também foi ferido na perna por um dos disparos. É mais uma consequência da cultura armamentista no país. Vamos falar mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. Mais uma vez, né, Daiane? Não, as armas aí são só para se defender, são só para caçar, são por esportes. Não, a função da arma é a violência, né? Mais uma vez, de novo. E dessa vez, Ana, eu preciso já começar emitindo uma opinião. Ou melhor, emitindo uma pergunta. Eu não vou emitir uma opinião, vou emitir uma pergunta. Uma pessoa baleada pelas costas diversas vezes, o que é isso? O que é isso? Eu não consigo pensar em outro termo a não ser covardia. Ele atirou em uma pessoa desarmada pelas costas. Eu não vou, inclusive, entregar muitas informações, eu já vou avisar que as cenas são fortes. O Lincoln Carteson, que é esse homem de 46 anos, ele está preso, ele foi preso em casa. Aparentemente, ele teve uma desavença ali com um jovem, né, de uma idade muito menor do que ele. Foi numa briga ali no estacionamento de uma adega. Ele foi para casa, pegou uma arma, voltou e atirou. Primeiro começou uma luta corporal, uma luta física. O jovem ele conseguiu sair. E quando ele voltou, ele conseguiu sair correndo e esse homem sacou a arma e atirou diversas vezes pelas costas. Esse jovem trabalhava, era funcionário da adega, porque ele trabalhava também fazendo fretes com caminhões, e ele estava naquele momento ali fazendo a entrega naquele estabelecimento. Um detalhe que o boletim de ocorrência aponta é que esse homem, o CAC, não comprovou ter registro de nenhuma arma ao ser preso, apesar de haver informações de que ele seria atirador esportivo. A esposa de Lincoln, que presenciou o crime, inclusive, disse que o marido é alcoólatra e tem problemas psiquiátricos, mas o motivo pelo qual ele não deveria ter arma. E se ele não tem porte, a arma é ilegal. Aí já é, inclusive, um outro problema. E além de tomar medicamentos para depressão e insônia, isso também, desculpa, eu não estou aqui como advogado de defesa, então vou dizer que não existe desculpa para você sair de uma confusão, uma briga, chegar em casa, pegar uma arma, voltar a atirar pelas costas de uma pessoa, e depois a esposa fala, poxa, ele é uma ótima pessoa, mas ele está passando por um momento difícil, ele toma remédio para a depressão. Eu também, eu não estou atirando nas pessoas, né? Não é isso, Ana? O meu remédio para ansiedade também é um antidepressivo. Não estou matando ninguém. Às vezes, inclusive, eu tenho vontade de fazer isso com quem dá esse tipo de declaração. Me desculpa, ela está no dever dela como companheira de falar isso. Mas eu estou enrolando aqui para ver se a gente não precisa passar a imagem, mas eu acho que a gente vai precisar passar a imagem, né? Em depoimento, ela ainda disse que em casa ele era uma pessoa tranquila, mas quando bebe, ele fica agressivo. Eu não preciso falar o quanto isso desperta diversos gatilhos. Chuva de gatilho. Pois é. Detalhe, né, que esse jovem ele estava na adega no momento do crime. Ele relatou que o atirador chegou encostando nele e quando ele reclamou, o Lincoln, esse homem agressor que executou pelas costas um jovem, ele teria dito, eu encosto em quem eu quiser, aqui é polícia. Ele se colocou como policial.
Uma testemunha também afirmou que Lincoln teria dado um tapa no rosto desse rapaz, desse funcionário, que reagiu com um empurrão, e foi isso que deu início à briga. Ou seja, ele começou absolutamente tudo antes de, em casa, pegar a arma, voltar e atirar pelas costas desse funcionário, que foi atingido na altura do abdômen, e um outro adolescente, inclusive, que não tinha absolutamente nada a ver com nada, também foi atingido na perna, e resistiu, pelo menos, aos ferimentos. A vítima ela foi encaminhada para o hospital Benedicto Montenegro, porém, ele não resistiu aos ferimentos e ele faleceu. Já o adolescente, ele foi internado, ele foi levado para o hospital Anália Franco, conseguiu, né, foi só um ferimento na perna, mas ele passa bem, o estado de saúde é estável. O Lincoln, ele foi preso, detalhe, né, a esposa relatou que ele era um colecionador, atirador, desportivo e caçador. No boletim de ocorrência, ele foi preso, e foram recolhidos cartuchos de uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou em nota que o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio consumado e tentado. Afinal, uma pessoa morreu e outra ficou baleada por causa dessa ação desse homem. E aí eu vou te pedir, Ana, para colocar assim, agora sim, a imagem do momento em que houve a discussão e ele atirou pelas costas e alertou. São cenas sensíveis. Peço desculpas a todos, mas olha o que aconteceu. Vamos lá. Eita, deixa eu abaixar esse volume, pelo amor de Deus. O que é isso aí, mano? Meu Deus. É isso, a gente chega a ver ali a mulher, né, tentando impedir que ele atirasse, muita gente gritando. Ele atirou e ele acabou beijando pelo menos 5 vezes esse homem que estava desarmado pelas costas. Esse rapaz de apenas 26 anos, que é o jovem João Gabriel dos Reis Santori, que estava ali trabalhando, e que tudo isso começou porque o Santori pediu para esse rapaz não chegar encostando nele, e ele já chegou dizendo: aqui é a polícia. Depois foi para casa, e eu sim estou repetindo isso porque não faz o menor sentido. Ele foi para casa, ele pegou a arma, ele voltou para a adega, ele atirou neste rapaz pelas costas. Isso é o mínimo, o cúmulo da covardia. Isso é covardia. E é isso, Ana. Infelizmente é isso. A gente tem dentre, né? A gente não vai nem supor aqui qual é o local, para quem esse homem vota, a gente já sabe, mas isso não é nem, inclusive, sobre um discurso de eleição, sobre um discurso do que é ser CAC, porque a gente vem acompanhando muitos casos de violência, casos sistemáticos e casos consecutivos de violência, em que pessoas com armas acham que podem decidir sobre a vida de outras. Isso, inclusive, aqui é polícia, ou seja, polícia pode tudo. Se não fosse polícia, ainda assim poderia tudo do mesmo jeito, porque tem uma arma. E a gente tinha um ignóbil, um imbecil de um presidente da República que falava que você deveria armar a população para se defender de bandido. E quem é o bandido nessa história? Quem é o bandido nessa história? Quem é o bandido nessa história, né? É isso, Ana, é isso. De novo, é mais um caso desse, assim. Esse discurso que foi levantado aí muitas vezes pelo bolsonarismo, né? Essa coisa, você precisa de uma arma para se defender, né? Como se a arma fosse salvar as pessoas de alguma coisa. Na verdade, é uma desculpa porque há um prazer na violência, né? Um prazer no poder que a arma dá para as pessoas. Você vê que o cara se apresentar como polícia ali já diz um pouco da fantasia que existe na cabeça dessa pessoa, de que ele é poderoso, ele tudo pode porque ele tem uma arma. A arma tem uma função,
Isso eu ouvi uma vez, nossa, há muito, muito, muito tempo. Eu nunca esqueci. A função da arma é matar. Ela tá ali para isso. Ela, quando juntada, quando forma um sistema com o ser humano, né? Quando juntada com o ser humano, dá a ele este poder. A gente quer isso. Né? Mas tem o bandido e eu vou me defender do bandido. Primeiro que você não vai se defender do bandido. Segundo, as chances de você se tornar um bandido são muito maiores. Muito maiores, especialmente porque aí você junta a cultura armamentista com uma cultura de violência, que diz que ninguém pode me questionar, ninguém pode sabe, me botar limite, porque eu tudo posso, né? Eu estou aqui permitido. E aí também junta isso com ações políticas, sim, porque, né, é político. Com ações políticas, liberar arma doidado aí, de liberar, né, de manter discurso público a respeito de armamento e a respeito de violência e tudo mais. É nisso que dá. É nisso que dá. Né? O sujeito vai ali e daí o pessoal do chat está falando, vão dizer que é passional. Né? Já estão aí, né? Porque ele toma remédio, porque não, ele só fica agressivo quando bebe. Para início de conversa. Né? Já está errado aí. Agora, o cara, ele foi buscar a arma, voltou e atirou 5 vezes pelas costas. Não tem qualquer desculpa justificativa para isso, não. A Amália tá lembrando aqui no chat, né? Fora a cultura misógina, LGBTfóbica, racista, capacitista, que também alimenta tudo isso. É o cenário perfeito para a tragédia. Para a tragédia. Pois é. E vale lembrar, Ana, que lá em 2023, né, logo quando o Lula assumiu, pouco depois do Lula assumir, a Polícia Federal foi atrás de 150 desses CACs que tinham porte de arma e os mandados também de prisão em aberto. É importante lembrar que tinham CACs com pedidos de prisão em aberto. Inclusive, também no final do ano passado, 5 homens foram presos por terem atirado e executado um assaltante na zona oeste de São Paulo. Eles perseguiram esse rapaz que teria cometido um crime, e aí, automaticamente, não existe mais delegacia, não existe polícia, não existe sistema judiciário, eles foram os executores, os algozes. Qual é a diferença, então, do CAC para um crime organizado, tipo o PCC, que decide quem vive e quem morre, do Tribunal do Crime? Então, eles se acham acima da lei, eles acham que eles podem fazer a justiça com as próprias mãos, e, nesse caso, qual é a diferença com o crime organizado? Não existe. Não. E eles foram empoderados para tal. É isso que prometeram para eles. Que eles poderiam ter quantas armas quisessem e usá-las do jeito que fosse, não haveria consequências. E eles estão vivendo de acordo com aquilo que lhes foi prometido. Pois é, né? Inclusive, também vale lembrar que a Polícia Federal fez uma investigação aí de CACs que estavam fornecendo armas, munição e treinando integrantes do PCC para fazer ataques no que eles chamavam de novo cangaço em São Paulo. Não são poucos, a gente chegou a fazer. Tem isso, a gente chegou a falar sobre isso no final do ano passado, dessa investigação da Polícia Federal e que o Ministério Público de São Paulo estava junto e apurando. Não é pouca coisa, não dá para dizer, não dá para deslocar e dizer, não, esse caso desse homem é um caso isolado. Não é um caso isolado. Existem outros casos, e casos que são extremamente sérios, envolvendo esses CACs. E detalhe é que em muitas das conversas da Polícia Federal, lá dos golpistas do 8 de janeiro, o nome dos CACs aparecem, coisas do tipo, os CACs estão aqui para dar um suporte, os CACs vão ajudar, os CACs... É isso. Pelo teor, pelo termo de tudo isso, é uma milícia organizada do bolsonarismo para dar suporte e validar esse tipo de discurso que é muito típico desse grupo político. E isso é violento, isso é absurdo, isso não pode continuar acontecendo desse jeito. A gente precisa entender e revidar, né, de alguma forma, isso que está acontecendo. E do nosso lado é por dentro da lei. Né? A gente espera que medidas sejam tomadas, políticas sejam criadas
para impedir que essa galera continue com esse porte de arma ou achando que tem direito de fazer tudo isso, né? Fazer uma lista. A Polícia Federal deve saber quem se diz CACs, quem é cadastrado com CACs, deve monitorar grupos. Então, se monitora grupos e se gente como esse Lincoln tinha arma e não tinha porte, ele já está fora da lei. Então, bora prender essa galera, tá na hora. Se tivesse feito isso, se tivessem feito alguma ação antes, a gente tinha uma pessoa viva. E a gente tem um problema sério aí também, que é desfazer, né, muito do estrago que foi feito aí, porque essa coisa também de armar cá, que solta a arma para lá e para cá, isso aí armou o crime, né? Armou o crime, derramou a arma na rua. Então a gente tem um monte de problema aí causado como consequência dessa política toda, e vai levar muito tempo, muito trabalho, e muitas tragédias ainda vão acontecer por causa disso daí, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, né? Bora lá, gente. Recadinho antes do final. Vou aproveitar esse momentinho aqui para convidar vocês a verem o nosso novo episódio do Telescópio, que já está no ar. Estreou hoje aí, hoje é 15 de abril, estreou hoje, terça-feira, às 2 horas da tarde, um episódio sobre o tratamento do governo Donald Trump aos imigrantes. A gente vai falar um pouco do caos e do terror, um verdadeiro clima de terror que está se formando e se construindo nos Estados Unidos, com todos os imigrantes que estão indo para lá ou que estão lá e estão sendo mandados aí para situações horrendas. Fica aí o convite para você conhecer essa situação, saber um pouquinho mais do nosso telescópio, onde a gente olha os assuntos do momento com um pouco mais de proximidade. E para quem é membro do nosso clube de canais aqui no YouTube, pode sempre assistir os vídeos com acesso antecipado, tá? Fica a dica. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.